Guerra contra a verdade. No livro de Daniel, no capítulo 8, verso 12, falando sobre o chifre pequeno, o anticristo, está escrito, que ele, o anticristo deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Vemos que a missão do anticristo tem sido guerrear contra a verdade de Deus. Precisamos entender através das Escrituras, o que é a verdade, para compreendermos o que foi realmente que anticristo deitou por terra, e o que foi introduzido no lugar da verdade. No livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz que Deus é Deus de verdade. Em Salmos 31, 5, diz que Deus é a verdade. Em Deuteronômio 32, verso 4, também diz que Deus é Deus de verdade. Deus é a verdade. Então, o anticristo guerreia contra o próprio Deus. No livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é a verdade. O anticristo guerreia também contra Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 6, está escrito: O Espírito é a verdade. Então, o anticristo guerreia também contra o Espírito Santo de Deus. No livro de Salmos, capítulo 119, verso 142, lemos: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a verdade. O anticristo guerreia também contra a lei de Deus. E em Daniel 7 verso 25 diz que ele tentaria mudar a lei de Deus. No livro de João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse: Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O anticristo também guerreia contra a palavra de Deus. Portanto, identificamos nas Escrituras as verdades que são atacadas pelo anticristo: Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, a lei de Deus e a palavra de Deus. A missão do anticristo tem sido lançar esse conjunto de verdades por terra, atacando e guerreando contra todos esses pontos vitais da fé e de adoração, introduzindo no lugar suas mentiras e seus enganos, contrariando e negando o que está revelado na palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, está escrito que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade para que sejam salvos. E a verdade, segundo esse contexto, é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. O anticristo tem atacado também esta verdade, negando que Jesus é o nosso único mediador, apresentando outro mediador no lugar de Cristo. No livro de João, capítulo 8, verso 32, disse Jesus: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 36, disse Jesus: Se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Observe que somente Jesus, o Filho de Deus, pode libertar verdadeiramente o ser humano dos enganos e do pecado. Em João 8, verso 44, disse Jesus que o maligno foi homicida desde o princípio, e que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, sabemos que, desde a rebelião no céu, o maligno tem guerreado contra a verdade. Contra Deus, o Pai, contra Jesus, o Filho de Deus, contra a lei de Deus, e contra a palavra de Deus. No livro do Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz que o dragão, o maligno, deu à besta seu trono, seu poder e grande autoridade. E que a terra toda se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Então seguir a besta é adorar a besta e ao dragão. A besta, que é o representante do dragão, sob sua inspiração também está em rebelião contra a verdade, continuando a guerra que começou no céu, aqui na terra. Em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 21, lemos: Não vos escrevi porque não saibais a verdade antes, porque a sabeis. Porque mentira alguma jamais procede da verdade.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Vemos então que uma das principais características do anticristo é negar que Jesus é o Cristo. Ele nega que Jesus é o Filho do Deus vivo, conforme a confissão de Pedro no livro de Mateus, no capítulo 16. O anticristo é o mentiroso, e desde o início da rebelião no céu, ele não se firmou na verdade, ele não permaneceu no Filho e no Pai. No livro de 1 João capítulo 4, verso 1 a 6 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O anticristo nega que Jesus veio em carne humana como a nossa, e nega também que Jesus vem habitar em nós através do seu espírito. Como está escrito, maior é aquele que está em vós, Cristo, do que aquele que está no mundo, o anticristo. O anticristo apresenta um outro espírito que não é o espírito de Cristo. Então precisamos provar os espíritos através da palavra de Deus, para distinguir entre o espírito da verdade, sendo o espírito de Cristo, e o espírito do erro, o espírito do anticristo. No livro de João, capítulo 2, verso 4, diz: Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então o mentiroso, que é o anticristo, também não cumpre os mandamentos de Deus, a lei de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, em relação ao anticristo, diz, que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ou seja, o anticristo, ele se levanta e se opõe contra o próprio Deus, e o Filho de Deus, que também é chamado Deus, o qual é a expressa imagem do Deus vivo. Continuando em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, diz, que o anticristo, se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo se coloca no lugar de Deus e de Cristo, para receber a adoração que é devida somente a Deus o Pai, e a Jesus Cristo. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais de prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O anticristo deitou por terra a verdade e o que fez prosperou, ele introduziu a operação do erro com seus enganos e mentiras contra Deus o Pai, contra Jesus o Filho de Deus, contra o Espírito Santo de Deus, contra a lei de Deus, e contra a palavra de Deus. E Deus permite que a operação do erro seja recebida por aqueles que não acolheram o amor da verdade, e que não amam a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por não amarem a verdade, recebem as mentiras, e enganos, que o anticristo apresenta, como se fosse a verdade. Em resumo, o anticristo jogou por terra o evangelho eterno, que deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo,
conforme Jesus disse em João 3 verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não verem as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta verdade maravilhosa o Anticristo lançou por terra para tentar ocultar o infinito amor do Pai, o único Deus verdadeiro, em entregar seu bem mais precioso, seu Filho unigênito, para resgatar a humanidade. Obscureceu também que Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus, e que o Espírito Santo é o Espírito de Deus o Pai, e de Cristo, que vem habitar em nosso coração, e que Jesus é nosso Consolador, nosso único mediador, e tentou também mudar a lei de Deus, que é a base do seu governo, o reflexo do seu caráter. Os que recebem a operação do erro do Anticristo, portanto, são os que amam mais as trevas do que a luz, a verdadeira luz que é nosso Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 11 verso 4, está escrito: se, na verdade, vindo alguém, prega a outros Jesus, que não temos pregado, ou se aceita um espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tens abraçado, a este, de boa mente o recebeis. Porque estes, os que pregam outro Jesus, outro Espírito, que não é o Espírito de Deus e de Cristo, outro evangelho diferente do evangelho de Cristo, estes são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Essa é a advertência que nós temos na palavra de Deus. Não podemos jamais receber outros Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, além daquele que já nos foi apresentado, e revelado nas Escrituras, e por Jesus. A operação do erro, que é a obra de engano do Anticristo, tem sido justamente apresentar outro Deus, outro Jesus, outro Espírito, outro Consolador, outro Mediador, outro Evangelho, que não é o que está revelado nas Escrituras, e infelizmente tem feito prosperar este engano, enganando a muitos. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8 a 9. Sobre a operação do erro, o mistério da iniquidade, James White escreveu: o mistério da iniquidade começou o seu trabalho na igreja nos dias de Paulo. Acabou pondo fim à simplicidade do evangelho e corrompendo a doutrina de Cristo. E a igreja foi para o deserto. Martinho Lutero e outros reformadores surgiram com o vigor de Deus e com a palavra e o Espírito, dando um largo passo na reforma. A maior falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Eles deveriam ter ido avante e não ter deixado o menor vestígio do papado atrás, como a imortalidade, batismo de aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. James White, marido de Ellen White, para a Review and Herald, de 7 de fevereiro de 1856. O espiritismo moderno, repousando sobre a mesma base, não é senão um reavivamento, sob uma nova forma, da feitiçaria e culto aos demônios que Deus condenou e proibiu na antiguidade. Acha-se ele predito nas Escrituras, que declaram que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios.
1 Timóteo 4, 1. Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo Espiritismo, como um acontecimento a ocorrer imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Falando da segunda vinda de Cristo, declara que ela é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, 9. E Pedro, descrevendo os perigos a que a Igreja estaria exposta nos últimos dias, diz que, assim como houve falsos profetas que levaram Israel ao pecado, haverá falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções. 2 Pedro 2, 1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. 1 João 2, 22 e 23. O Espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho, e a Bíblia denuncia-o como manifestações do Anticristo. Patriarcas e Profetas, página 686. Porque se introduziram alguns, ou uma determinada classe, os quais negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A forma pela qual os espiritualistas têm posto de parte ou negado o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, é em primeiro lugar, a utilização do antigo e anti-escriturístico credo trinitário, isto é, que Jesus é Deus eterno, Deus o Pai, embora eles não tenham uma passagem das Escrituras que dê suporte a isso, enquanto nós temos claros testemunhos bíblicos em abundância que ele é o Filho do Eterno Pai. James White, The Day Star, 24 de janeiro de 1846. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia 325 AD. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. J. N. Andrews, 6 de março de 1855. Mas aceitar a doutrina da Trindade não é tanto uma evidência do mal, como uma intoxicação pelo vinho com que as nações têm se embriagado. O fato que esta é uma das principais doutrinas, se não a principal pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não diz muito em seu favor. Isso deveria fazer com que o homem investigasse por si mesmo, como quando os espíritos malignos fazem milagres advogando a imortalidade da alma. Creiamos em tudo o que foi revelado e nada além disso. Review and Herald, 6 de julho de 1869. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. O Grande Conflito, página 583. Haverá, mesmo entre nós, mercenários e lobos disfarçados em ovelhas que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Mensagens Escolhidas volume 03 página 398. Proclamem que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o Filho do Deus infinito. E isso deve ser proclamado em todas as igrejas do país. Mensagens de 1888, página 886. O Pai e o Filho somente devem ser exaltados. Ilfis Instructor, 1898.
A teologia dos anjos caídos é obscurecer o fato de que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Este fato os anjos, caídos, queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Ellen White, Este Dia com Deus, página 126. O inimigo tem procurado ocultar que Cristo é o nosso Consolador. A razão por que as igrejas estão débeis, fracas e prontas para a morte, é que o inimigo trouxe influências de uma natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles como Consolador, como o único que reprova, que adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Review and Herald, 4 de janeiro de 1881. Anunciada a guerra contra a verdade dentro do Adventismo. Uma coisa é certa, que em breve se realizará a grande apostasia, que se está desenvolvendo e aumentando mais e mais, e continuará a fazê-lo até que o Senhor desça do céu com um clamor. Devemos manter firmes os princípios de nossa fé, e seguir adiante de força e crescente fé. Devemos sempre manter a fé que tem sido substanciada pelo Espírito Santo de Deus desde os acontecimentos anteriores de nossa experiência até o tempo presente. Nenhuma palavra é alterada ou negada. Aquilo que o Espírito Santo testificou como verdade após a passagem do tempo, em nosso grande desapontamento, é o sólido fundamento da verdade. Os pilares da verdade foram revelados, e nós aceitamos os princípios fundamentais, observando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Special Testimonies, Série B, Volume 7, 56-57, 4 de dezembro de 1905. O inimigo porá tudo em operação para desarraigar a confiança dos crentes nos pilares de nossa fé, nas mensagens do passado, que nos colocaram na elevada plataforma da verdade eterna, e que estabeleceram e deram caráter à obra. O Senhor Deus de Israel conduziu o seu povo, descortinando-lhe a verdade de origem celestial. A verdade para este tempo é preciosa, mas aqueles cujos corações não foram quebrantados por caírem sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é verdade. Eles aceitarão o que agrada às suas ideias, e começarão a lançar outro fundamento que não foi estabelecido. Eles se gabarão de sua própria vaidade e conceito, pensando que são capazes de remover os pilares de nossa fé, e substituí-los por pilares que criaram. Isso prosseguirá assim enquanto perdurar o tempo. Notebooks Leaflets, páginas 61 e 62. Negar esta obra seria negar o Espírito Santo, e nos colocaria na companhia dos que se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 388. Todo vento de doutrina irá soprar. Tudo que pode ser sacudido será sacudido, e somente aquelas coisas que não podem ser sacudidas permanecerá. Satanás está fazendo os mais desesperados esforços para induzir as almas ao erro sob sua bandeira, e todos os que se submetem às suas decepções farão guerra aos servos do príncipe Emanuel. Vigilância e oração devem ser nossa salvaguarda nestes dias de perigo. RH 373 a 74, 6 de novembro de 1883. Enfrentaremos falsas doutrinas de toda espécie, e a menos que estejamos familiarizados com o que Cristo disse, e seguindo sua instrução, seremos desencaminhados. Manuscrito 27.886. Chamados para defender a verdade. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou, são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. Adventistas do sétimo dia, o correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo o que lhe seja possível, para levar a cabo seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção,
que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Mensagens Escolhidas, Volume 1, página 201, 1904. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá, ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu, deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu, não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significaria apostatar da verdade. Notebook Leaflet, The Chart, número 1 1905. A mensagem do terceiro anjo deve realizar seu trabalho de separar das igrejas um povo que tomará sua posição sobre a plataforma da verdade eterna. Testemunhos para a Igreja volume 6, página 61. Deus chamou e libertou os pioneiros do movimento adventista da operação do erro, e os colocou, e os firmou sobre a plataforma da verdade eterna que ele mesmo construiu. Conforme profetizado, infelizmente, o maligno conseguiu introduzir a operação do erro com suas falsas doutrinas dentro do adventismo moderno, enganando a muitos. A doutrina da Trindade destrói a personalidade de Deus e de Cristo, nega que Deus o Pai é o único Deus verdadeiro, nega que Jesus é o Filho unigênito de Deus, nega o Pai e o Filho, nega que Jesus veio em carne humana como a nossa, nega que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, que vem habitar em nós, nega que Jesus é o nosso Consolador, nega que Jesus é o nosso único mediador, nega a palavra de Deus, e quebra o primeiro mandamento da lei de Deus, porque é um outro Deus que está sendo adorado, no lugar do único e verdadeiro Deus revelado nas Escrituras Sagradas. O chamado de Deus para nós, é o mesmo chamado que ele fez para os pioneiros adventistas, para sair de toda confusão doutrinária, para receber a verdade, viver a verdade, proclamar e defender a verdade. Os soldados de Cristo agora devem reunir-se em torno da bandeira ensanguentada de Emanuel. No nome do Senhor, deixai a bandeira negra do príncipe das trevas, e tomai vossa posição com o príncipe do céu. Special Testimonies, Série B, 7, página 16, 20 de novembro de 1905. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será nossa prova. Testemunhos Seletos volume 2 página 31. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.